Embora eu seja bastante prolixo, eu vou tentar ser pontual ao máximo na nossa conversa de hoje. E essa reflexão surgiu de uma conversa que eu tive com uma cliente na última quarta-feira, dia 23 de abril de 2025, precisamente. Portanto, eu estou gravando nas primeiras horas do dia 24 de abril de 2025. Só para a gente deixar documentado aqui o momento em que estamos gravando esse conteúdo e eu espero que ele seja tão relevante e importante para você quanto o foi para mim. Então, vamos lá. Se tem uma coisa que raramente o ser humano vai fazer pensar no quanto ele tem que preservar ou cuidar, por exemplo, da sua saúde enquanto ele tem saúde. Naturalmente, você não vai refletir, ou raramente vamos parar para refletir sobre a existência enquanto você está vivenciando aí a fase áurea ou o ápice da tua vida. O que eu quero dizer com o ápice da vida? A pessoa aos 18 anos, aos 20 anos de idade, vamos. Eu acredito que você concorda comigo, né? Que estamos apenas começando a viver. De verdade, eu acho que o que traz uma certa reflexão e até, por que não dizer, uma crise na existência é justamente a consciência de que se está ficando velho ou experiente, né? Que é para sermos um pouquinho mais sutis aí com essa forma de pronunciar. Mas a verdade é que, e você conhece, né? Essa máxima é até interessante, vez ou outra, por que não? A gente brinca um com o outro. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será. Essa é uma realidade da qual ninguém vai fugir. Mas o fato é que você só começa a agir de forma reflexiva ou refletir a respeito de algo, praticamente ou quase sempre é assim, quando você ou já está vivendo essa crise da meia-idade, ou já está passando dessa fase, ou quando você perde algo. E aí você vai começar a refletir o quanto isso que você está perdendo, ou essa fase que já está passando, era tão importante e você talvez não dava, né? Não parava para refletir a respeito do assunto, ou não dava a devida importância para isso. Vamos lá, eu vou tentar, como eu falei que essa reflexão, esse insight surgiu de uma conversa que eu tive com uma cliente, eu vou tentar ser pontual ao máximo para que você possa realmente entender o que eu entendi, para que você possa compreender exatamente o que eu compreendi a partir dessa conversa. É evidente que eu já vinha gravando alguns conteúdos relacionados ao assunto e essa conversa me fez entender que realmente a minha reflexão a respeito da condição humana é algo que está intrinsecamente ligado com muitos eventos, com muitos acontecimentos referente à condição humana. E nessa conversa, uma moça me disse o seguinte: isso que você falou exatamente me fez refletir a respeito de algo que eu vivenciei recentemente. Ela falava a respeito de um moço com quem ela conversava, por exemplo, hoje e 3 meses depois, o que havia ocorrido. Ela falava que ele estava sentado ali no banco, na sala onde ela gerencia uma empresa, e posteriormente ela estava lendo uma mensagem desse moço com quem ela tinha uma certa aproximação e posteriormente ela já estava conversando com pessoas que foram próximas a ele ou que eram familiares e o que ocorreu foi ele conversava com ela alguns dias antes, dias depois ele falava que já estava na cidade, já estava em uma das cidades da grande São Paulo, possivelmente Barreto, porque Barreto, caso você ainda não saiba, é uma das referências quando se trata de tratamento ao câncer. E
ela dizia que recebeu uma mensagem dele e até que também não levou, evidentemente, tão a sério o que poderia ocorrer poucos meses, ou por que não dizer dias depois da mensagem que ela havia recebido. A mensagem, o teor da mensagem era mais ou menos o seguinte: olha, eu estou aqui em São Paulo, fazendo alguns, tentando buscar, na verdade, algum diagnóstico para saber o que está ocorrendo com a minha saúde, uma vez que alguém na família, se eu não estou equivocado, o filho havia sido diagnosticado com um câncer ou com um tumor maligno, infelizmente. E ele disse: por essa condição de meu filho, eu também achei por bem já me antecipar para saber se está tudo bem também com a minha saúde. O fato é que esse senhor acabou diagnosticando um tumor maligno e a partir de então foi algo muito rápido. Tudo transcorreu em torno de 3 meses, foi o que essa moça estava me dizendo. E logo, logo, ele já, em virtude da boa condição social e financeira que eles possuíam, logo, logo ele já estava literalmente definhando e todos os familiares que puderam já estavam ali ao entorno dele em poucos dias, alugaram um bom lugar e todos os demais familiares alugaram algo ao entorno dele e ali já ficaram mais presentes dada a aceleração como a doença se proliferou e o acometeu. O fato é que esse ajuntamento dos familiares e das pessoas próximas a ele ocorreu a partir de uma solicitação feita, já que ele estava tão terminal que não sairia do seu leito de morte até que isso de fato acontecesse. E essa convocação feita por ele foi o tempo que a vida lhe permitiu que ele conseguisse conversar com seus familiares com quem ele tinha algumas coisas mal resolvidas e, para ser mais preciso e pontual, ele teve ali a oportunidade de solicitar, de pedir perdão para algumas pessoas a quem de alguma forma ele havia ofendido. O fato é que com a partida dele muito rápida, ficou a reflexão por parte de alguns familiares do que tinha ocorrido. Alguns questionando por que ele não havia feito isso antes e dizendo o seguinte: ele só caiu na real de que deveria tomar esse tipo de atitude quando, infelizmente, a vida já estava literalmente esvaindo, indo pelo ralo, ou quando ele estava vivenciando os últimos dias da sua existência. E, infelizmente, às vezes, essa questão ou essa condição de ter muita vitalidade não te leva a pensar na falta dela. Ou algumas pessoas, por terem ou gozarem de muita saúde, jamais param para pensar que de uma hora para outra, assim como aconteceu com esse moço, o mesmo pode ocorrer com você e comigo. E, infelizmente, algumas pessoas não param para valorizar as relações, porque eu diria que desenvolvimento pessoal, quer você pare ou não para refletir a respeito do assunto, está intimamente ligado com o tipo de relacionamentos que você cultiva, com a natureza desses relacionamentos. Não tem como você desenvolver-se como pessoa sem relacionar-se com outras, evidentemente. Isso porque, naturalmente, não somos seres isolados, não somos ilhas e nem acredito que fomos colocados nesse mundo. O propósito da vida não é viver de forma antissocial ou sem vínculos relacionais, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito social, profissional, espiritual. Precisamos relacionar-se com pessoas. E isso, quanto mais você se relaciona bem, naturalmente você vai ter uma melhor qualidade no teu desenvolvimento pessoal. Então,
essa é a minha forma de refletir sobre a vida. Desenvolvimento pessoal, autoconhecimento está intimamente, intrinsecamente ligado com também, evidentemente, a qualidade das relações que você cultiva. Então, o que acontece? Infelizmente, o que aconteceu com esse moço é que ele só parou para refletir na qualidade dos seus relacionamentos ou em como estava sendo a sua relação com as outras pessoas quando ele foi acometido por uma doença grave e quando a consciência acabou lhe dizendo que aqueles seriam os seus últimos dias de vida. A reflexão que eu quero trazer, que eu absorvi e que estou trazendo, que naturalmente estou trazendo para você, é que, embora eu não sei qual a tua faixa etária, você não vai viver eternamente. E às vezes não paramos para refletir que o nosso momento, ou o momento de nossa partida, está mais próximo do que suponhamos. Se você está gozando de plena saúde, você não vai parar naturalmente. Por que você pararia para pensar na brevidade do tempo? O fato é que há um conceito, inclusive já falei aqui, um conceito bíblico que diz que a vida é um sopro. Você pode estar vivo agora e no momento seguinte eu posso ser acometido. Ainda na segunda-feira eu encontrei alguém que por questão de discrição, eu não vou dizer aqui de quem se trata, mas encontrei uma jovem que é casada com uma outra pessoa ainda bastante jovem, e essa pessoa, o seu companheiro, está literalmente no leito, prestes a passar por um processo de cateterismo, porque teve uma parada cardíaca, ele infartou literalmente, e bastante jovem. Mas imagine que algumas pessoas, e talvez por questão da crise da meia-idade, eu já estou nessa vibe aí de pensar, de refletir sobre a brevidade do tempo. Mesmo porque você, repito, eu estava indo para o banho na última segunda-feira, na verdade na última não, segunda-feira agora fez 8 dias que isso me ocorreu, e em um movimento que eu sou, que faz parte do hábito do meu cotidiano, eu acabei lesionando a coluna. E isso pode acontecer com a tua coluna vertebral ou com qualquer outro órgão do teu corpo. Acontece que o fato é que eu quero que você se atente. Você pode estar com vida agora, eu posso estar conversando contigo nesse exato momento, e no momento seguinte eu posso realmente passar por um problema fulminante e simplesmente cair sobre esse mesmo chão que eu estou aqui sem vida. E enquanto você tem muita vitalidade, naturalmente o ser humano, infelizmente, isso faz parte da condição humana, e a gente costuma direcionar essa frase muito aos brasileiros, que só fecham a porta quando se vê roubado. A verdade é que o ser humano ele só para refletir sobre uma condição quando isso já não é mais abundante em sua vida. Então você só vai parar para pensar na falta de saúde quando você está perdendo a saúde. Você só vai começar a refletir sobre a brevidade da vida quando você compreende que não tem toda a vida pela frente. Mas enquanto se é muito jovem, você não dá muito bola para isso, não para muito para pensar sobre essa condição. E o porquê que eu quero que você reflita sobre isso? É que quanto mais você vive bem, quanto mais você se relaciona bem, quanto mais você trata bem as pessoas, naturalmente você vai ter mais paz interior, mais paz de espírito. Imagine que, com relação ao que eu estou te falando aqui que aconteceu na vida desse jovem, é algo real, foi um fato. Ele não, no momento da sua partida, com certeza, ele não precisaria não precisaria ocorrer toda essa comoção, fazer com que todos os seus familiares, o que puderam, saíssem às pressas para ficar ao entorno dele, para que ele pudesse fazer ainda bem, né? E essa moça que conversava comigo falava que, ao conversar com alguns dos familiares, houve essa reflexão. Ainda bem que, mesmo havendo pouco tempo de vida até o falecimento desse moço, ainda bem que ele teve ainda esse tempo o suficiente
para poder fazer o acerto de contas com pessoas com quem ele não teve uma boa qualidade no relacionamento. Então eu digo, o que eu quero fazer com que você reflita e pense bem é que a qualidade com que você se relaciona com as pessoas vai dizer muito o quanto você estará ou não pronto para partir dessa vida. E por mais que não queiramos pensar na morte, afinal de contas, quem está preparado para ela? Ninguém, né? Só um louco. Ninguém vai viver preparando-se para morrer. Mas quer queiramos ou não, cedo ou tarde, infelizmente vamos passar por esse momento. E infelizmente nem eu nem você sabe quando será o nosso momento. Infelizmente existem pessoas que estão idosas e ainda gozam de lucidez e de vida o suficiente para não terem ideia de quando partirão dessa vida. Ao passo de que existem jovens, pessoas muito jovens, que já fizeram a sua passagem ou já não gozam de tanta saúde ou já estão no final da vida, embora sendo ainda jovem. O que eu quero e que espero que você reflita, que pense, assim como eu penso, é que de uma hora para outra chega o momento da nossa partida. E existem pessoas que terão a oportunidade de fazerem alguns acertos ou conserto com as pessoas com quem se relacionaram. Outras, infelizmente, não têm ou não terão essa possibilidade. E eu me lembro de alguém com quem eu convivi muito próximo que tinha um relacionamento muito turbulento com o pai e, infelizmente, a vida deu a oportunidade de que o pai partisse sobre o colo dessa pessoa. E o desespero foi enorme porque, em virtude do tratamento rude que essa filha dava para o pai, isso fez com que ela ficasse com um peso de consciência muito grande. E aí acabou passando por uma depressão até profunda ao ponto de querer tirar a sua própria vida porque não manteve um bom relacionamento, um relacionamento saudável com o seu genitor. E eu espero que você, no conteúdo de hoje, reflita bastante, pense em todas essas complexidades da vida e relacione-se bem o melhor que você puder. Valorize as pessoas enquanto ela ou elas ainda estão contigo, ou relacione-se bem, ou peça perdão, ou conceda perdão enquanto você tem a oportunidade de fazê-lo. Certinho assim? Tchau, tchau. Até o nosso próximo conteúdo.